vídeo chegou até você não é por acaso. Se você está no meio de uma desordem, de uma bagunça, de uma confusão, se culpando, não sabe o que fez de errado, às vezes até sabe, não sabe por onde recomeçar, devido a tanta circunstância difícil, devido ao caos que se instalou, este vídeo é uma resposta de Deus para você, porque toda construção gera uma ruína, uma bagunça, uma desconstrução. E Deus está trabalhando no meio deste caos. E se você não sabe nem por onde recomeçar, descanse. O construtor está trabalhando. Ele é o mestre de obras na nossa vida. E esta bagunça aparente é só um canteiro de obras passageiro. Vai tudo passar. Deus está te construindo, te reconstruindo. A obra não terminou. Eu quero que você permaneça comigo alguns minutos aqui neste vídeo, que eu vou te ensinar o propósito de Deus no meio deste caos, no meio desta bagunça aparente. Fique comigo e perceba o trabalhar de Deus no meio das ruínas. E hoje você já vai saber o que fazer e o que não fazer no meio deste caos. O Senhor, o construtor, o mestre de obras da nossa vida está agindo mesmo no meio dessa desordem que está a sua vida. Vamos lá? Olá! Hoje eu quero falar para você que está passando por um momento de desordem na sua vida, de complicações, de bagunça, de caos, e você não está entendendo nada. Se você não está entendendo o rumo que tomou a sua vida, é porque Deus ainda está trabalhando. Todo o processo de construção, de reforma, você percebe que há uma bagunça, que há andaimes espalhados, que há terra, que há uma sujeira encostada ali, uma sujeira ali, porque ainda está no processo de construção. E na nossa vida com Deus também é assim. Muitas vezes nós não entendemos por que a nossa vida está estagnada naquele ponto. E a gente às vezes não tem uma luz, não tem uma direção como fazer, é porque não nos compete às vezes fazer essas coisas. Deus está trabalhando, Ele é o construtor da nossa história, da nossa vida. Quando Deus estava fazendo todas as coisas, a criação, Ele ia fazendo uma coisa de cada dia. Há um processo. Deus trabalha com processos. Ele não fez tudo num dia só. Num dia ele fez o sol, a lua, no outro dia ele fez as plantações, e assim por diante. E nós queremos que às vezes Deus trabalha na nossa vida de uma vez só. Deus trabalha por etapas. Deus trabalha dia a dia. E assim que ele ia fazendo, ele ia vendo que era bom. Mas quando terminou, ele disse, é muito bom. Se ainda não está muito bom, ele ainda está trabalhando. Deus trabalha nas nossas ruínas. Ele vai tirando os escombros. Quantas vezes nós queremos desistir das promessas de Deus, porque parece que quanto mais a gente persegue a palavra de Deus, quando a gente mais tenta fazer as coisas certas, mais dificuldade nos ocorre. É assim mesmo. O Senhor está tirando o provisório da nossa vida e vai trazer aparentemente uma bagunça que nós não estamos entendendo, mas nós temos que ter confiança que Ele é o mestre de obras na nossa vida. Ele é o arquiteto da nossa história. E não acabou a obra que Ele está fazendo em nós, na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Quero deixar uma palavra aqui para você. Certa vez os discípulos estavam desesperados e ele disse, olha, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso quer dizer que Jesus está sempre trabalhando nas nossas vidas, mesmo quando nós não estamos entendendo o rumo que a nossa família está tomando, o rumo que os nossos relacionamentos estão tomando, Ele está trabalhando. E nós temos que ter essa fé e essa convicção que a vontade dele sobre as nossas vidas é boa, é perfeita e é agradável, e ela vai se cumprir antes de nascer uma criança. Vamos falar agora do mundo natural. Porque o mundo natural, ele revela o espiritual. Antes de uma criança nascer, nós como mulheres sabemos disso, vai gerar em nós o desconforto. Gerar dói. Vai crescendo, a gente vai ficando às vezes com mal-estar, com azia, tem coisas que a gente não consegue fazer mais, nós estamos gerando.
E à medida que vai se aproximando a hora do bebê nascer, mais desconfortável o nosso corpo vai ficando. Mais dificuldade de dormir a gente tem. Mais dificuldade de alimentar a gente tem. É assim, porque está prestes a nascer. E quanto mais for chegando a hora de nascer, mais as dores vão aumentando, vão se intensificando. Então, se você hoje está passando por um momento de dores intensas, está chegando a hora do seu milagre nascer. Você está gerando um milagre. E quando este milagre nascer, você vai esquecer de todas as dores da gravidez, de gerar, e a alegria vai ser tão grande, e todos vão poder contemplar o milagre na sua vida, seja lá o que for, o seu ministério, o seu emprego, a sua formação, o seu relacionamento, vai se tornar visível aquilo que Deus está realizando na nossa vida, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o propósito de Deus que opera em nós. Ele é infinitamente maior. Não desista no meio do processo, da desordem, da bagunça. Quando você não vê uma saída, Ele ainda está naquele lugar. Uma semente para ela germinar. Todos os processos naturais da vida revelam a grandeza de Deus. Uma semente, para ela germinar, para nascer algo grandioso, ela tem que estar num lugar escuro, que é a terra, e ela tem que morrer. Aparentemente, acabou, ela morreu. Mas quando a semente morre, aí nasce a árvore, nasce o fruto. E é assim com nossas vidas. Quando a gente acha que morreu os projetos, que morreu algo em nós, é porque Deus está gerando no escuro, abafado. Nós não vemos nada, mas está acontecendo algo no mundo espiritual. Essa depressão é temporária. Essa ansiedade com as coisas é temporária. Tudo é temporário. Creia que Deus está agindo no invisível, no escuro. Deus está agindo nos escombros da nossa vida. Você pode dizer, está muito difícil do jeito que está. E o Senhor está dizendo exatamente desse jeito. Está difícil. Agora, por muitas vezes, uma coisa que está, ou seja, que deveria ser passageira, acaba ficando, porque nós damos ao que é temporário um status de permanente. Não, não é permanente esta luta, esta fase. Você lembra da mulher cananeia que foi até Jesus? Ela pediu a Jesus gritando, Jesus, tem misericórdia da minha filha que está terrivelmente possuída por aqueles espíritos. E o Senhor Jesus deu até uma ignorada nela para estimular a fé dela. E ela disse, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Mesmo ela passando aquele momento ali, a filha dela, de possessão, ela disse, a minha filha, porque as nossas crises não tiram a nossa identidade de filha. Nós somos filhos, independente das circunstâncias que nós estamos passando. Não se considere um miserável só porque você está passando por um momento de escassez. Não se considere um miserável porque você está desempregado. Não se considere um solitário, uma solitária, porque você está sozinho agora, sem alguém, sem um cônjuge. Como você está hoje não define o que você é. Não define o final da sua história. Deus está dizendo, como você está hoje é passageiro. Quem você é hoje não define o seu final. Se não está bom, é porque ainda não terminou. O nosso Deus é aquele que entra no meio da fornalha. Ele entra conosco no meio do fogo. Como ele entrou com seus filhos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Se você hoje está como se estivesse numa fornalha, contemple ao seu redor, ele está ao seu lado. O quarto homem da fornalha está com você. Ele entra conosco na cova dos leões. Podemos estar realmente num lugar cercado por leões, por adversidades, mas ele entra conosco e fecha a boca do leão. Deus trabalha para aqueles que nele esperam.
para aqueles que são dependentes dele, que não são autossuficientes. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam, que aguardam a sua hora, que oram e confiam que ele está no controle. Ele não está omisso, ele não está dormindo, Deus não dorme, ele está trabalhando para te fazer prosperar, para te fazer crescer, e você pode descansar. Você tem um pai, e um pai sempre trabalha para dar o melhor para os seus filhos, para que seus filhos cresçam e desenvolvam. Você não está só neste mundo, você não está solto e perdido. Você tem um pai. E ele já nos deu, como prova do seu amor, o seu filho, para morrer em nosso lugar. É a maior prova. Deus prova o seu amor para conosco, nos dando o seu filho. Ele nos deu o seu único filho para morrer em nosso lugar, para nos dar salvação. E junto com a salvação, todas as outras coisas. Todas as outras coisas que nós precisamos para viver neste mundo físico, ele nos dá, ele nos concede. O Pai está trabalhando, ele está trabalhando no meio dessa bagunça, deste caos, dessa construção. E ainda não é o fim. E eu quero te encorajar neste dia a continuar crendo, confiando no trabalhar do seu Pai, no trabalhar de Deus nas nossas vidas. Ele faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E a palavra de Deus diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou e reservou para aqueles que o amam. E todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por meio do seu decreto. Todas as coisas, até as coisas aparentemente ruins, estão trabalhando para o nosso bem, para o seu bem, para o bem daqueles que esperam e creem que ele é um pai provedor, que ele é um pai de amor. Ele já provou que te ama, ele já deu o seu único filho para morrer em seu lugar, em nosso lugar. E ele não nos dará também todas as outras coisas que necessitamos? Sim, ele dará. O processo, o meio da bagunça não é o fim, é apenas um canteiro de obras. Deus está construindo em nós algo eterno, algo para as nossas descendências, algo para a nossa geração. E grandes coisas ele está fazendo na minha e na sua vida. Somente creia no agir e no trabalhar de Deus. Deus te abençoe.